Aleluia! Graças a Jesus! Mais um dia. Deus abençoe poderosamente o seu dia. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus é bom, tá cuidando da nossa vida e Deus é bom e tá cuidando da nossa vida. Meu irmão, glorifica aí mais um dia. Deus te soprou o fôlego da vida sobre você e você tá aqui conosco, ouvindo essa mensagem, né? Com a graça de Deus. Vamos glorificar a Deus. Ele tem abençoado a nossa vida, mudado a nossa história. Então vamos glorificar Ele, por quê? Mais um dia Ele soprou do fôlego da vida sobre nós e nós estamos aqui. Então vamos ouvir a palavra, glorificar. Esse foi o dia que o Senhor fez. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Então, regozija aí, se alegra ele. E nessa mensagem, que esse é o dia que o Senhor fez, nesse contexto, ele está falando exatamente de Jesus, aonde Jesus estava, a pedra rejeitada pelos homens, que foi colocado na posição angular, né? E esse foi o dia que o Senhor fez. Irmão, Deus fez as coisas para nos abençoar e nos dar a vitória. Então vamos glorificar a Deus aí em nome de Jesus. Presta bem atenção aqui. Ezequiel 37:1, eu vou ler hoje, e 1 Coríntios 2:14, tá bom? Vamos lá? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, presta atenção. Deus é fiel. Irmão, eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Olha, eu fico maravilhado. Presta atenção. É uma coisa assim surpreendente, né? A palavra de Deus é algo transformador mesmo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Irmãos, essa é a visão do vale de ossos secos, né? Que o profeta Ezequiel, que Deus leva ele. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa Deus te levar em espírito. Olha só, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Meu irmão, presta atenção. Olha só, Deus tinha algo para falar com um profeta, para falar com o povo de Deus ali, né? E ele usou a vida do profeta. E aí, olha só, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Presta atenção, você viu no contexto de baixo, aqui no texto, né, após esse, no texto de Coríntios, o que está falando, né, sobre ser espiritual para a gente entender as coisas. Irmãos, deixa o Espírito Santo te levar. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou e o Senhor me levou. Deixa o Senhor te levar. E Jesus, conduzido pelo Espírito, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, quem conduziu Jesus foi o Espírito. E veio a mão do Senhor, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Meu irmão, minha irmã, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Que ele vai me levar
mas ele não vai me levar de maneira natural. E por que que eu preciso entender isso? Porque de maneira natural eu não entendo nada. Para de tentar entender as coisas de maneira natural. Meu irmão, olha só. A gente sempre está lidando com essa mensagem. Por quê? Porque toda vez é, todas as vezes, todas as situações que surgem nas nossas vidas, nós precisamos entender que são espirituais. E muitas vezes a gente está aqui de maneira natural. Meu irmão, você já imaginou você ir num vale de ossos secos que não tinha nada? Eu pulei o versículo 2, mas o versículo 2 fala que os ossos estavam sequíssimos. Meu irmão, é situação que eu preciso entender de maneira espiritual. E o que eu tenho que fazer para entender as coisas de maneira espiritual? E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou, e o Senhor me levou em espírito. Senhor, né? Me levou em espírito. Em outras versões, na versão Almeida Corrigida Fiel, vai falar assim que e o Espírito do Senhor me levou em espírito. Tá desse jeito. Na versão Almeida Corrigida Fiel, vai estar desse jeito. E o Espírito do Senhor me levou em espírito. Meu irmão, porque aqui está Senhor, né? Em maiúsculo. E o Espírito em minúsculo. Porque o Espírito humano, né? Em minúsculo, tá bom? Eles colocam dessa maneira, o espírito natural, humano, né? Em espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deixa de olhar as coisas com o seu olhar natural. Eu preciso deixar de olhar as coisas com o olhar natural. O que eu preciso entender? Deixa o Senhor te levar em espírito para essa situação. Porque senão você não vai entender, eu não vou entender. Aí a gente fica batendo cabeça. Por quê? Porque não entende. Parece loucura, não é? Aí ele fala assim, ó, e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, né, ou Senhor Jeová, tu, como tá na minha aqui, né, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção, em nome de Jesus. Deus, com o poder e a graça dele, com a misericórdia dele, vai nos levar em situações em espírito para que nós possamos entender as coisas de maneira espiritual. Presta atenção, essa situação, enxerga ela com os olhos espirituais. O que pode acontecer nisso aí? Talvez você está num vale de ossos secos. Talvez você está em outra condição. Mas enxerga essa situação. Deixa o Espírito te levar. O Espírito de Deus. Deixa Deus te levar em espírito. Para você ver o que está no mundo espiritual sobre essa situação. Por quê? Porque aí você vai entender e vai profetizar nela conforme as palavras que o Senhor te dá. E ele falou assim, ó, no versículo 4: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí ele vai profetizando, e ele vai declarando, e as coisas vão acontecendo, meu irmão. Olha só, se Deus me levar eu e você para uma condição e nós não estamos entendendo por quê? Porque eu estou olhando de maneira natural. Mas o que eu preciso fazer? Olhar essa situação de maneira espiritual. Porque o que vai acontecer comigo e com você no espírito? Presta atenção. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Meu irmão, a gente não é louco, mas a gente vê situação que aquela situação é de Deus. E eu acho que aquela situação é loucura, mas é de Deus. Mas é loucura. E por que eu estou achando que uma situação que Deus coloca nas nossas vidas, que Deus nos leva para aquela situação é loucura? Mas é de Deus.
Por quê? Porque eu estou olhando de maneira natural. Me parece loucura, eu não compreendo. Aí ele fala assim, ó, é, as coisas do ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, se discernem. Eu vou ter o discernimento, o entendimento, a compreensão espiritualmente. É assim que ele está falando aqui. Porque ela se discerne, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aí ele fala assim, olha só, ele fala assim, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aí, quando fala quem conheceu a mente do Senhor, nos versículos anteriores de Coríntios, aqui no 10, no 2:10, vai falar que o Espírito Santo, que Deus não subiu, no 9 ele fala, Deus aquilo que os olhos não viu, os olhos não viu, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado, certo? Aí ele fala assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aí ele vai falar, mas qual homem entende as coisas dos homens e qual Espírito entende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, que penetra ainda as profundezas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você e eu, nós temos a mente de Cristo. Mas por que que muitas vezes nós nos deparamos com situações e você fala, essa situação não tem jeito. Esse negócio aqui não vou resolver. Não sei como é que faz. Meu irmão, para com isso. Sabe por que que você não tem, sabe por que que não tem jeito? Muitas vezes eu posso falar isso, muitas vezes você pode falar isso, porque eu estou olhando de maneira natural. Olha para essa situação de maneira espiritual que tem jeito sim. É só profetizar. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Profetiza com a mente de Cristo. O que que é ter a mente de Cristo? É pensar igual a Cristo. Mas por que que eu não estou pensando? Por que que eu estou olhando para essa situação e eu não estou vendo um caminho, não estou vendo uma solução, não sei como é que resolve? Profetiza em nome de Jesus. Você tem a mente de Cristo e isso quer dizer o quê? Que eu penso igual a Cristo, certo? Mas por que que eu estou pensando de maneira natural? Eu acabei de me deparar com uma situação, certo? Nós nos deparamos com situações. E situações que muitas vezes tem uma incógnita, tem uma interrogação nela. E logo, mentalmente, nós respondemos: puxa, deve ser algo extraordinário. Chega lá e profetiza que se era osso seco, vai tornar a vida, se era problema, vai ter solução, se era derrota, vai ter vitória em nome de Jesus. Mas eu preciso entender e olhar de maneira espiritual. Abre os seus olhos espirituais diante desta situação em nome de Jesus. O que que Deus vai fazer? Então, olha só para nós reforçarmos aqui, o Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, você acha que você vai para um lugar e que lá você vai ficar sozinho? Não, lá vai tem luta, tem provação, mas o que que eu preciso entender? Quem está conduzindo é o Espírito Santo de Deus. Quem está conduzindo a sua vida é o Espírito Santo. Que Deus fez com o Ezequiel aqui? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e o Senhor me levou em espírito. Deixa ele te levar em espírito, porque em espírito você vai conseguir discernir essa situação bem em nome de Jesus, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, meu irmão. Dependa do Espírito Santo de Deus. Olha para essa situação de maneira espiritual, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, vem com o teu poder
E Deus vai vir com o poder dele, vai abrir a sua mente, aí o seu entendimento, aí você vai parar de olhar essa situação natural. Presta bem atenção, só rapidinho aqui, mais um segundinho. Você lembra quando o Eliseu, Deus mostrava para o Eliseu os sonhos do rei da Síria? Aí o lugar estava cercado de cavalos e carros de fogo. Como é que ele enxergou aquilo? De maneira espiritual. E qual foi a atitude que ele teve? Falou lá pro servo dele: ô, vem cá, você não está enxergando, não? Orou, ele abriu os olhos e enxergou. Por que ele enxergou? O olho espiritual abriu. E qual foi a atitude depois do Eliseu? Pegar a tropa, feriu lá de cegueira, aí depois abriu os olhos dele e deu pão para eles. Você faria isso? Não, irmão, nós não faríamos isso, não. Sabe por quê? Porque o rei falou que queria matar todo mundo. Qual que é a junção desse entendimento? Que nós vamos tomar atitudes naturais que muitas vezes não vão dar resultado algum. Mas quando nós tomamos decisões alternativas espirituais, nós vivemos as grandezas de Deus no meio do vale de ossos secos, porque eu discerni espiritualmente, porque eu tenho a mente de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, eu quero te louvar e te exaltar, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e eu peço a ti nessa hora, visita cada um dos meus irmãos com o teu poder e a tua graça, enche cada um da tua presença, cobre cada um com a tua graça e a tua misericórdia, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, eu peço, meu Deus, abre os nossos olhos espirituais para essa situação, Senhor. O Senhor levou Ezequiel no vale de ossos secos em espírito. Deus, o Senhor conduziu o Senhor Jesus pelo espírito e deu vitória, Pai. Senhor, a tua palavra fala que se eu olhar as coisas de maneira natural, eu não vou entender, mas se eu olhar de maneira espiritual, eu vou entender. Abre os nossos olhos espirituais, nos leva em espíritos, nos conduz pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e nos abre a mente com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Papai, o Senhor falou que sempre que tem desafios, o Senhor já criou a porta de escape, o Senhor já tem solução, não vai tentar acima do que nós podemos, mas vai nos dar vitória. Jesus, abençoa com o teu poder a cada um que está comigo e manifesta da tua graça e da tua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.